E aí, beleza? Leonardo Lima falando. Me responde aqui, você tem dificuldade para se organizar? Tenta dar um passo de cada vez, fazer uma coisa de cada vez e às vezes ainda tem dificuldade, se dispersa. Isso é bastante comum. Não adianta apenas você saber quais são os vilões do foco, tema de um vídeo recente nosso aqui. Você também tem que aprender a como canalizar as suas energias para obter mais foco. Segue comigo até o final que hoje eu vou te dar 5 dicas de como melhorar o seu foco no seu dia a dia. Que bom ver você aqui novamente, ainda mais você que já viu o vídeo sobre os vilões do foco. Naquele momento, nós descobrimos quais eram as dificuldades comuns de pessoas que não conseguiam ter foco em fazer aquilo que elas precisam fazer. Agora nós vamos falar sobre o que realmente nós devemos fazer para começar a ter esse foco. Então, se lá naquele primeiro momento você descobriu que se enquadrava dentro de uma daquelas dificuldades, hoje você vai aprender o que fazer para ser uma pessoa de foco acima da média. Então vamos lá, são 5 dicas aqui agora e eu acho que a quinta dica é a que mais vai te dar resultados. A primeira dica é criar gatilhos para dizer ao seu cérebro que é hora de focar. Como assim criar gatilhos? Quando você cria um hábito, a sequência de atividades que você faz e o ambiente em que você está resultam em algo que você quer fazer em seguida, algo que você vai automaticamente ser chamado a fazer. É como se, por exemplo, você aprende uma música. Se você cantar ela em partes desconexas, fica muito difícil lembrar a letra da música toda. Mas assim que você pega um pedacinho que você se lembra, você já consegue lembrar da parte seguinte e ela te leva a lembrar da próxima parte e assim por diante até que você lembrar a música inteira. Agora, imagine recitar essa música sem cantá-la, ou sem ao menos cantá-la na sua mente. Pode ser mais difícil, não é? Já tentou decorar um texto do tamanho de uma música, como por exemplo Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, que tem mais de 9 minutos? Decorar as coisas às vezes não é tão fácil, porque repetir um texto sem cantar várias vezes é muito mais difícil, ou é menos agradável do que você cantar uma música várias vezes. E assim você repete, e aquilo vai se fortalecendo na sua mente até que você vai fazendo de forma encadeada e automática. Ao fazer uma coisa, você se lembra da próxima e faz a próxima automaticamente e assim chega na sequência. Acontece que pessoas que têm alta performance sempre têm sequências que se repetem antes de fazer algo de muito esforço cognitivo ou físico. Quer um exemplo? O atleta olímpico César Cielo tinha uma sequência muito característica. Quem viu ele competindo, com certeza se lembra. Sempre que ele chegava na piscina, ele estava ali pronto para iniciar a prova, ele parava, respirava bem fundo, fazia umas caretas e batia no peito com tanta força que ele ficava todo vermelho, essa região dele. Se batia ali muitas vezes. Aquela era uma sequência, uma rotina que ele repetia quando ele queria entrar em um estado de alta competitividade. Ou seja, ele repetia sempre aquilo porque ele sabia que logo depois que ele fizesse aquilo, ele entraria no clima para foco total na prova, sem pensar na arquibancada ou sem pensar nas pessoas que estavam vendo. Então imagine uma pessoa comum, como você e eu, uma pessoa chamada Joana. A Joana começou a criar uma rotina para estudar física. Então ela percebeu que se ela removesse tudo que estivesse em cima da mesa, trouxesse apenas uma caneta e um papel e a sua jarra de água junto com um copo, ela parava e ficava ali durante um maior tempo. Ela resolvia as equações, ela resolvia as questões e ela não se lembrava de mais nada, porque a única coisa que ela precisava era da matéria ali, de revisar a matéria, resolver as questões, beber a água quando precisasse, já que aquilo poderia ser uma interrupção. E assim ela começou com dificuldades, se dispersava às vezes com o barulho de um carro que passava na rua ou com uma conversa de alguém distante dali. Mas com o tempo ela percebeu que ela foi entrando no foco, ela foi se acostumando, ela foi obtendo melhores resultados, sentindo uma satisfação a cada vez que conseguia um pequeno resultado, e esses micro resultados trouxeram para ela a satisfação de estudar horas a fio sem perceber o horário passar. E assim ela chegou em um momento em que ela estava muito boa naquele tipo de estudo. E ela percebeu que aquele hábito poderia ser levado para outras coisas.
Mais ainda, não só esse hábito de estudo, ela percebeu que se ela criasse sequências específicas que trouxessem satisfação, que eliminassem interrupções da vida dela, ela conseguiria fazer qualquer outra coisa de maneira mais eficiente, mais produtiva. Então é dessa forma que você pode criar gatilhos, ou seja, o empilhamento de pequenos hábitos, pequenas rotinas que façam você entrar em um clima de fluxo, de flow, de foco. A dica número 2 é: consulte o seu relógio biológico. Foi feita uma pesquisa que ganhou até um prêmio Nobel. Essa pesquisa fala a respeito do seguinte: cada pessoa tem o que é chamado de cronotipo, ou também chamado de ciclo circadiano. Ou seja, a pessoa tem a energia distribuída de maneira diferente no corpo no decorrer do dia. Esse nível de energia que você tem, ele não é sempre estável. Em um determinado período do dia, você pode se sentir com mais energia e mais poder de concentração e de melhor decisão em relação a qualquer outro período. Essa pesquisa então propõe que a maioria das pessoas se enquadram em 3 categorias principais. A primeira categoria é o grupo do matutino, ou seja, as pessoas que acordam cedo naturalmente, se sente mais produtivo no início do dia e que faz tarefas criativas pela manhã e deixa para tarde os momentos mais tranquilos, menos demandantes de energia e concentração. A segunda categoria é a categoria chamada de bifásica. Nela, o horário de pico fica entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, com a queda de energia ao meio-dia, uma queda não muito acentuada. Você pode experimentar uma segunda onda de energia à noite, porém essa onda de energia não é maior do que a que você tem nesse período aí no meio do dia. É recomendável que você se concentre as tarefas mais importantes antes um pouco do almoço ou depois de almoçar, certo? E temos ainda o terceiro grupo, que é o grupo vespertino ou noturno. No grupo vespertino ou noturno, você prefere acordar tarde e fazer a maioria dos seus trabalhos produtivos no final da tarde ou da noite. Se esse for o seu caso, passe o dia com tarefas que não exijam tanto esforço mental e reserve para o final da tarde os momentos de maior foco. Mas não se engane, como eu costumo falar, você tem um nível de bateria durante o seu dia. Afinal de contas, o nosso corpo é programado para todos os dias consumir uma certa quantidade de energia e quando essa energia já está baixa, você deita, descansa e restaura essa energia, como se fosse a bateria de um celular. Então todos os dias você acorda com as energias restauradas. Ou seja, se você descansou bem, você se sente melhor do que no dia anterior antes de dormir, fisicamente e mentalmente. Isso significa que, conforme ela vai sendo consumida, pode ser que você chegue no período noturno e daí você pensa, não, como eu gosto de dormir mais tarde, meu ciclo é o noturno, então eu vou deixar para fazer as tarefas no momento noturno. Mas acontece que você já gastou tanta energia durante o dia, com tantas decisões e tarefas que requeriam a sua concentração, que naquele momento você só quer descansar, ou não consegue se concentrar com tanto afinco e se dispersa facilmente. Então tente sempre que possível fazer o quanto antes as tarefas que irão demandar mais de você e que requerem maior atenção sua e que fazem mais sentido para os objetivos que você quer alcançar. A terceira dica é utilizar uma das já conhecidas ferramentas de gestão do tempo, como por exemplo o Pomodoro, o Time Box ou a estratégia de bloco de tempos. Essas estratégias dependem da sua disciplina, mas elas servem para o seguinte: você programa intervalos de tempos específicos. Nesses intervalos, você define que não haverá interrupções. Ou seja, isso depende também de uma prévia combinação com as pessoas que interagem com você. Feito isso, você vai iniciar de hora tal até hora tal fazendo uma única coisa. E não ficará disponível, por exemplo, para o seu WhatsApp, não ficará disponível para atender o telefone ou conversar com pessoas que não estejam envolvidas nas mesmas tarefas que você. Dessa maneira, você deixa de se dispersar com qualquer outra coisa e trabalha exclusivamente a sua concentração em um único objetivo. Escolha a ferramenta que melhor se adequa a você e adapte-a à sua rotina,
de forma que as pessoas ao seu redor também entendam como funciona. Logo, logo eu vou gravar vídeos aqui para vocês. Eu vi alguns comentários pedindo, por exemplo, a ferramenta do Pomodoro e a gente vai aprender isso juntos, tá certo? Na prática. Mas vamos então para a nossa quarta dica. A quarta dica tem a ver com a sua disposição física. Para que você tenha concentração em alguma coisa, é muito importante que você não esteja, por exemplo, com dor de cabeça ou sentindo dores nas costas. Para isso, você precisa cuidar muito bem da sua rotina, ter um sono adequado, se alimentar bem, desenvolver exercícios, hábitos saudáveis de exercícios e se posicionar corretamente conforme a tarefa que estiver fazendo. Se você está trabalhando sentado, por exemplo, é importante que você se sente de maneira correta, de maneira ereta, com a sua coluna bem posicionada e com o seu pescoço também bem posicionado. É importante que você não fique muito tempo em posições que prejudiquem a forma natural do seu corpo, que é a maneira mais ereta, mais, vamos dizer assim, esticada possível. Como você fica se você encostar em uma parede e se esticar? E aí você estica o máximo que puder e relaxa, com o seu corpo todo encostado na parede. Essa é a posição que vai te dar maior conforto. Então, se estiver trabalhando em um computador, tente trabalhar com a tela à altura dos olhos. Tente não passar tanto tempo olhando para o celular dessa maneira. Isso pode gerar dores. E a quinta e tão esperada dica. Lembra que a gente falou lá no vídeo sobre os vilões do foco que um dos vilões era a falta de clareza? Pois é. Para que as suas tarefas fluam, para que você se engaje nelas, é muito importante você conectar todos os seus objetivos a um propósito. Fazer a reunião desses objetivos em uma realidade que você quer ver diante de si em um futuro, seja ele distante ou próximo. Algo que você quer viver. Quando você fala em propósito e começa a trabalhar nos seus objetivos, você entra dentro dele e descobre um sentido por trás daquele propósito. Ou seja, vamos lá, eu quero um propósito. O meu propósito é a reunião dos meus objetivos. Eu faço A, B e C para atingir o objetivo 1. Eu faço X, Y e Z para atingir o objetivo 2. O meu objetivo 2 e o meu objetivo 1 estão conectados com o meu propósito. Só que o meu propósito, por trás dele, tem um sentido. Qual é o sentido? É aquilo que você quer de recompensa. O que você quer realmente sentir quando você vive esse propósito. Quando você trabalha por ele, a cada tarefa que você faz. Quando você vislumbra uma situação, uma realidade que você quer alcançar. Tá certo? Você fazendo isso, a cada tarefa que você faz, quando você sentir as dúvidas que vêm normalmente, quando vem o cansaço, quando vem as distrações, quando vem outras oportunidades fora daquele caminho que você está trilhando, elas são respondidas através desse sentido por trás do seu propósito. Ou seja, por que eu estou fazendo isso e deixando de fazer isso? A resposta está no sentido e no propósito ao qual você está dedicado fazendo aquela tarefa. Tá certo? Agora me diz aí mais uma vez, isso fez sentido para você? Se fez, compartilha, manda para um amigo seu que está precisando ter foco para alcançar algum objetivo. Manda para aquele parente seu que está trabalhando, mas está sempre disperso. E às vezes o trabalho não rende o quanto ele queria. Tá certo? Com isso eu fico por aqui. Me acompanhe nos próximos vídeos. Até logo e tchau!